Terceira parte do tema família neste ano de 2015. O título, ou melhor, o tema de hoje, Construindo Famílias Fortes, parte 3. O título da mensagem, O Segredo da Paciência. Você sabe, a gente começou já há 2 semanas a falar desse assunto. É sempre uma bênção para os casais, para as famílias, para os lares representados aqui na igreja, esse tipo de mensagem, porque ajusta a nossa vida aquilo que é certo fazer, ajusta a nossa vida a um plano perfeito de Deus quanto à família. E lá no primeiro domingo a gente falou do segredo do amor. Eu quero mais uma vez ir ao texto de Coríntios 13, quando Paulo falou da sublimidade do amor, daquilo que é tão excelente. E Coríntios 13, versículo 4, ele falou da primeira característica do amor. Olha aí, o amor é cabeça quente. Hã? Não, deixa eu ver aqui, verificar direitinho. 1 Coríntios 13, 4, parte A. O amor é pavio curto. Não, o amor é paciente. O amor é paciente. Um adjetivo que deve constar em nossos relacionamentos amorosos. Estou falando de um amor de homem para mulher, amor de pai para filho, de irmão para irmão. O amor, se é que declaramos amor por alguém, ele tem que ser paciente. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir conhecimento e revelação numa hora como esta. Senhor Jesus Cristo, estamos com a Bíblia Sagrada pronta para ser estudada, Senhor. É a Tua palavra, é a Tua profecia, é o Teu ensinamento. Mas precisamos que nesse momento o Teu Espírito revele algo ao nosso coração, que além das palavras do pastor, seja também o Teu Espírito a calar fundo no nosso ser os Teus ensinamentos. Portanto, ó Deus, eu peço, até mesmo em particular, use a minha vida como ministro deste altar, mas fale a cada um de nossos corações e estenda, ó Deus, esta sabedoria, estenda, ó Deus, a Tua palavra, o Teu alimento espiritual a toda a nossa casa, através de nós, através de mudanças, de transformações, através de um novo modo de agir. Portanto, para isto nós nos abrimos e dizemos: eis-nos aqui, eis a nossa vida pronta para receber do Senhor a Sua palavra, o Seu ensinamento e a transformação que o Seu Espírito é capaz de fazer na vida de um ser humano. Oramos assim no nome de Jesus, dizemos juntos amém, amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, nosso maestro Eduardo. Eu quero dizer à Igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, que tudo que a gente vê na sociedade onde nós vivemos e tudo que a gente vê à nossa volta, principalmente nos dias de hoje, tem contribuído muito, ou em muito, para que as pessoas vivam cada vez mais impacientes. A gente se acostumou muito ao imediatismo, e daí quando alguém não faz algo que a gente espera, quando alguma coisa não se resolve rapidamente, a gente perde a paciência, a gente tem, nesse corre-corre do dia, atitudes que não são boas nem para nós, nem para os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Que dirá, então, para aqueles que vivem conosco todos, quase que 24 horas por dia, os nossos familiares. Então, a gente tem que compreender que se faltar paciência, se faltar temperança, se faltar um ânimo, né, tranquilo no coração, a gente vai fazer o mundo
ir de mal a pior, como já tem ido, mas assim, a gente não faz parte desse mundo. Pelo menos debaixo do nosso teto, pelo menos no nosso lar, a paz tem que reinar. E a paciência é a base para se ter paz. A harmonia tem que estar presente. E ter uma dose grande de paciência é chave para que a harmonia esteja presente. Então, você sabe, né? Os embates aumentam quando você vê situações na sociedade que não te agradam, as guerras acontecem, os choques relacionais começam a se proliferar. Mas resta esperança para nós. Somos povo de Deus, pertencemos a um Deus que é longânimo, que é muito paciente. Eu digo, é preciso que a gente entenda o conceito de paciência pela Bíblia, para que a gente aplique isso diretamente nas nossas relações, para que haja um bom crescimento na nossa família. Mesmo que alguém diga assim, não, mas eu já não estou mais nessa de família, eu tenho um ótimo sítio, eu tenho um ótimo carro, eu tenho muito dinheiro. Amado, vou te dizer uma coisa, não há nada melhor nesse mundo do que o aconchego da família. Por isso que a gente nem entra na questão de riqueza ou pobreza, porque você pode ter um bocadinho de uma sopa simples, numa casa cheia de amor, e que às vezes, se for o inverso, né, ter um boi cevado, onde há ódio, só há prejuízo. Eu estou mencionando aqui, naturalmente, passagens bíblicas das últimas mensagens. Então é preciso que a gente entenda o conceito de paciência e apliquemos isso diretamente na nossa vida. Para nossa alegria, a paciência, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Para que ninguém diga assim, não, eu já nasci com a paciência no limite, eu já nasci pavio curto, eu já nasci sem nenhum tipo de paciência, nenhum pingo de paciência. Paciência deve ser aprendida e desenvolvida. Eu quero mostrar para os irmãos o Provérbios 14, 29, que diz assim, o longânimo, entenda isso como sinônimo de paciente, o indivíduo que tem paciência, que exerce a paciência, né? Volto a dizer, por uma questão de prática, por uma questão de impor isso nas próprias emoções, que a gente tem que fazer força para ser paciente. O paciente, o longânimo, ele é grande em entendimento. Agora, o indivíduo que não para pensar antes de agir, o indivíduo que não tem a certa paciência para trazer a solução para qualquer tipo de discussão, de conflito, ele é sempre precipitado. Agora, o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, já de cara a gente pode dizer assim, longe de nós sermos precipitados, agirmos sem pensar, é melhor ser longânimo, é melhor ser paciente, às vezes num conflito dentro da família, contar até 10, eu sei que isso não resolve para muita gente, vou lhe dar uma dica nova, se você conta até 10 e não adianta, conte até 10.000, Você vai passar o dia inteiro contando, mas eu tenho certeza que a tua cabeça vai esfriar. Inclusive, estava tentando dar aqui alguns exemplos do que acontece entre família. E ontem à noite estava revendo toda a mensagem e eu perguntei à bispa Érica, minha esposa, né, que nesse exato momento está dando aula lá na escola bíblica para os adolescentes. Aproveitando a ausência dela aqui, eu disse, Érica, o que te tira a paz? O que te perturba? Assim, dentro do lar, ou o que você acha que eu posso dar de exemplo na mensagem, né, do que tira a paciência de alguém? Ela pensou. Era uma bênção a minha esposa, cara. A gente dormiu, ela não falou. Porque naturalmente o que tirasse a paz dela estaria diretamente ligado à minha existência, né? O meu convívio com ela. Agora de manhãzinha, chegando na igreja, ela disse, olha, tem uma coisinha.
Tem uma coisa simples, assim, não vai ficar magoado comigo. Eu falei, claro que não, eu só quero dar exemplo, não vou nem dizer que é nosso exemplo, mas agora eu já estou dizendo. Ela, sabe, às vezes quando eu estou fazendo alguma coisa, aí, ou vendo alguma coisa na internet, ou então vendo um programa na televisão, principalmente aqueles de beleza, e que você quer tocar em outro assunto, e você fica me tirando a atenção, e eu olho para você e digo sim, sim, sim. Ela até abaixa o volume da televisão. Ela põe no mute, né, no mudo. E quando eu ponho no mudo e olho para você para lhe dar atenção, nessas horas, ela acabou de me dizer isso. Nessas horas me dá um pouco de impaciência. Eu fico ali, às vezes nem prestando atenção no que você diz, contando até 10. Eu estou lhe falando de um fato pessoal e que, claro, é super leve, né? Eu é que não vou mais atrapalhar ela a partir de hoje, quando ela estiver concentrada lá nos programas da Home Health, e ela vê muito também. Eu vou confessar uma coisa aqui que é dela, da minha esposa. Ela vê muito tutorial de maquiagem, né? Tutorial de sapato, né? E aí eu vou dizer uma coisa também que eu tenho que contar até 10. Quando ela diz, amor, a gente está no shopping, por exemplo, ela diz, eu vou ali na Sapatela, eu vou ali na Sonho dos Pés. Eu não conto até 10, eu conto até 1000. Às vezes até 2000. E ela continua dentro da loja. Confesso que tenho que exercitar bastante paciência num momento como esse. Por que eu estou lhe dando até mesmo exemplos da minha casa, da minha família? Porque dentro dos lares de vocês, às vezes por uma coisinha mínima, pode não acontecer do cônjuge contar até 10, tentar exercitar a paciência e no primeiro momento em que é afligido e é tocado nas suas emoções e a ira se desperta, a coisa explode. Puf! E aí está o ponto. Nós não podemos nos isentar de sermos afligidos por uma situação, de sermos incomodados por uma situação, mas é justamente nessa hora que a gente tem que respirar fundo, contar até 10, ou de uma hora mais de cabeça fria, até explicar o momento anterior. Olha, sabe quando você me atrapalhou, quando eu estava vendo isso ou aquilo? Sabe quando você pediu tempo para que eu fosse em tal loja? Sabe isso ou aquilo? Isso me tira um pouco a paz, me tira um pouco a paciência. É bom verbalizar, é bom comunicar. Eu tenho dado graças a Deus por um entrosamento com a minha esposa maravilhoso. Eu confesso, eu acho que eu tiro muito mais a paciência dela do que ela de mim. Porque ela é uma bênção. Quem conhece a Bispa Érica sabe, ela é da paz. Aquilo que ela é aqui na igreja, é em casa, é uma doçura de pessoa. Mas e quando não há o exercício da paciência? Às vezes, num olhar, o marido olha à noite. Sei que tem mulher. Concordo com isso. Às vezes tem lá o lixo que não foi tirado e a esposa diz, apenas com um olhar, tem resto de comida, está ficando azedo. Já vou tirar, peraí, estou vendo aqui o Flamengo e o Vasco jogando. 2 minutos depois ela diz, eu estou cozinhando, eu quero que você tire o lixo, pode fazer isso por favor? Eu não sei se na maioria das vezes é o homem que tira aqui o lixo, pelo menos isso é tarefa minha dentro de casa, né? Mais um ali também, outro. Nós somos os lixeiros, né? Os maridos são os verdadeiros lixeiros. Então, no olhar já tem uma comunicação. E daí, se a pessoa não se controla, porque o outro está lá vendo a televisão e deixa para depois, pernas cruzadas, o braço cruzado. Se não tiver essa paciência exercitada nessa hora, pronto, uma bomba estoura, ou estoura, né? O Salmo 37:7 diz assim, descansa,
mulheres com bastante impaciência, homens que não têm um pingo de paciência, descanse no Senhor. Alguém dá mais? 3 améns, 4 améns. Descansa no Senhor, espera nele. Olha, depois da vírgula diz assim: não te irrites. Aqui naturalmente está falando de um outro panorama, não se irritar por conta dos homens ímpios, mas eu trago isso para dentro da casa. Ei, calma, relaxa, não te irrites. Faz como aquele salmo muito conhecido, Salmo 40. Eu preferi trazer aqui a versão revista e corrigida. Eu tenho usado a revista e atualizada, né? RA, mas vamos a RC. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas orações nós já fizemos a Deus e levou tempo para ser atendida? Vou dizer também de quantas nós fizemos e por não terem sido atendidas no nosso tempo, a gente deixou de orar, a gente deixou de pedir. E se isso tem que ter entre nós e Deus um tipo de relacionamento, Deus sabe a hora certa, Deus sabe o momento certo, você tem que esperar com paciência. Por quê? A esposa não pode ser merecedora desse tempo de paciência. Por que o marido não pode ser merecedor desse tempo de paciência? Mas bispo, eu estou esperando com paciência que ele faça isso ou aquilo, estou esperando com paciência que ela se organize, eu estou esperando com muita longanimidade, a longanimidade está indo por água abaixo, espera mais um pouco. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Porque, amados, Eclesiastes 7:8, eu estou lendo aqui algumas passagens que falam dessa questão da paciência, né, ou da falta dela. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Aqui a gente consegue também ver situações em um monte de áreas da nossa vida. O indivíduo que às vezes é arrogante no trabalho, não tem paciência para esperar o empregado ou o subalterno aprender a coisa, ele se arroga ser melhor, ele diz que vai mandar embora. Então, sempre dá guerra, sempre dá, como diz o paulista, treta. E é melhor ser paciente do que ser apressado, do que ser arrogante. A paciência, na verdade, é como um exercício físico, que você exercita músculos e você vai ficando cada vez mais apto a fazer exercícios mais intensos. Você sabe, eu faço corridas, eu já mostrei aqui do ano passado, ano retrasado. Este ano não, porque eu diminuí o ritmo, então não parei de mostrar. Tem aqui alguns irmãos que correm comigo aí nos aplicativos, né? A gente compete. Você sabe que eu comecei com 5 quilômetros, depois fui para 10. Tenho agora uma meta de, na próxima corrida, fazer os 10, mas quebrar o recorde, bater o meu próprio recorde. Não sou um corredor muito ligeiro, mas isso me ajudou a emagrecer, isso me ajudou a ter mais disposição. E eu tive que começar de pouquinho. Sabe onde eu comecei? Vindo aqui para a igreja, quase às vezes 11 horas da noite, meia-noite, e eu ficava dando voltas aqui no pátio. Eu não moro aqui na casa pastoral, na casa do zelador, mas moro lá no centro de Campo Grande, e vinha para cá, né? Estava gorduchinho ainda, isso há 2 anos atrás, e ficava dando voltas, contabilizando, 100 voltas, 200 voltas. Quando eu percebi, eu já tinha andado 1 quilômetro, 2. A coisa se aprimorou, fui para as ruas, fui para a academia. Hoje eu consigo fazer 10 quilômetros, 11, 12, e no mesmo ritmo, sem me cansar. A paciência é a mesma coisa. A gente às vezes pretende que haja uma disposição enorme, como se você pudesse correr uma maratona sendo paciente com alguém da sua família. E é aí que você vai se enganar. Porque você vai começar 1 quilômetro, 2, 3, você vai botar a língua para fora, você vai desabar. Enquanto que se você se propuser a andar 100 metros,
fazer uma pequena caminhada. Eu estou falando de exercício físico, mas eu quero comparar isto com a paciência. Enquanto que você se dispuser a ter, a cada dia que se passe, um pouco mais de ritmo, um pouco mais de paciência, meu amado, vai chegar uma hora, irmã, vai chegar uma hora que você será reconhecido por uma pessoa, ou como uma pessoa, que olha aqui o termo que eu trouxe do original grego, paciência, macrotomia, uma pessoa com a qualidade de suportar longo sofrimento. Alguma coisa te irrita na vida da sua esposa, do seu marido? Às vezes isso não é melhorado. Às vezes a pessoa nunca dá jeito, nunca toma jeito. Você está casado há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você tem que exercitar uma paciência de longa duração. Comece de pouquinho até que você aguente uma longa jornada. Porque a paciência é isto, é a qualidade que alguém tem de suportar longo sofrimento. Mas a premissa, não dá para tirar a premissa. A ideia principal é, você tem que começar de pouquinho. Então comece hoje a exercitar essa paciência quando você estiver voltando para casa. Quando a comida demorar a sair. Eu sei que se eu for falar de fome, né, é um item perigoso, porque a pessoa com fome se transforma, né? Se transforma. Mas exercite a paciência na hora de aguardar o prato sair. Exercite a paciência se você for daqui para o shopping e for pedir ao garçom, e sabe aquele garçom que demora anos-luz? Exercite a tua paciência. Da próxima vez, mude de restaurante. Mas se você entrou ali, exercite a paciência. Da próxima vez, mude. Não saia quebrando tudo, reclamando, dizendo, ai, ninguém presta. Exercite a sua paciência. Daqui a alguns minutos, quando você voltar para casa, sabe, e de repente o marido tiver um monte de atividades e quiser que você faça de tudo, e você quer o restinho aí do domingo para descansar, seja paciente, converse, procure organizar as coisas, só não haja precipitadamente, só não estoure, porque quando a gente falta com a paciência, isso volta para nós. Pode não ser pela pessoa com a qual nós deixamos de ter paciência, mas a vida se encarrega de trazer o peso que a gente lança sobre os outros, sobre nós mesmos. Eu vou deixar aqui uma dica para você ler em casa. Eu só trouxe aqui 2 versículos do Mateus 18, que é uma pequena história que Jesus conta, uma parábola. Ele diz assim, olha, Mateus 18, 26... Um chefe tinha lá um empregado e emprestou dinheiro para ele, 10.000 denários, e foi cobrar. Aí o empregado disse assim, por favor, eu ainda vou te pagar, não tenho agora, mas sê paciente comigo, te pagarei. Aí a parábola diz que esse senhor, esse mestre, ele perdoou, falou, tá bom, vou te dar mais um tempo. O chefão disse isso para o gerente. Esse gerente foi lá num vizinho, diz a parábola, e foi cobrar dele. Aí já é o versículo 29, só para você ter ideia. E esse conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, te pagarei. Sabe o que ele diz? Não, eu vou pegar a força. Acabou de ser perdoado e já não perdoou uma dívida. Ou pelo menos acabou de ter mais tempo para se organizar, mas não perdoou. Aí Jesus diz assim, olha, a estes que fazem assim, que não têm paciência uns com os outros, no dia final a coisa vai ser severa. Depois você pega em casa e leia Mateus 18, dentro desses versículos aí, que envolvem o 26 e o 29, a parábola, né, do servo malvado, a parábola do servo malvado. A coisa não era boa antigamente, por isso que Jesus fala disso. É melhor você dar tempo ao tempo, ter paciência uns com os outros. A coisa não está boa hoje em dia.
As pessoas não conseguem desenvolver a macrotomia, né? A qualidade de ser longânimo, de ser paciente. Vamos sair um pouquinho de casa, vamos ao trânsito do Rio de Janeiro. Saiu comigo? Vamos sair um pouquinho de casa agora. A gente está falando de família, né? Vamos para o trânsito. Outro dia já estava cedo, a gente saiu cedo de casa, eu e a Érica, e me fecharam daqui, e quase bateram. Eu disse, poxa, mas já cedo fazem barbeiragem? Já de manhã cedo. A Érica disse, mas não tem hora para isso. Vou confessar uma coisa para os irmãos, desde a última mensagem sobre sermos pacificadores, eu mudei. Ou poderia dizer que Deus me mudou, porque era insuportável ver ou abusos ou barberagens no trânsito. Mas vamos lá para o trânsito. Às vezes, numa primeira fechada que você recebe, você já põe a terceira. Não vai me passar. Isso e tal. E quer buzinar. E quer. Aí você diz, eu sou crente. E não posso. Aí diz, seu filisteu. Né? A pessoa solta uns palavrões gospel assim. Filho do capeta. Quer falar outras coisas, né? Porque a ira vem. Eu dei um exemplo aqui essa semana, né? De coisas fisiológicas. Você está batendo um prego e de repente acerta o dedão. Você diz. Quase fala em línguas, cara. Porque a pessoa tem um momento de descontrole. É a hora de respirar fundo, contar até 10, até 30, até 100, seguir em frente. A pessoa te fechou no trânsito, deixa ela seguir. Ela que não sabe dirigir, ela que é folgada. A gente não precisa tirar satisfação com ninguém. Tudo bem, pessoas do trânsito não têm lá tanta afinidade conosco. Às vezes não tem nenhuma, né? Às vezes corremos até risco de se a gente vai atrás de um cara que tem arma, o cara depois dá um tiro e a gente morre porque a gente quis afrontar alguém que fechou a gente no trânsito. É mais fácil deixar para lá. Vamos voltar da rua para casa? Na primeira olhada entrevada que o marido dá, no primeiro deslize que um filho tem, que a esposa faz, a gente vai atrás da mesma forma. E quer tirar satisfação, e quer... Não, eu tenho que deixar isso às claras agora. A gente tem que discutir isso agora. Não pode deixar para amanhã. Afirma a Bíblia e tudo. A Bíblia diz para não deixar para amanhã, mas também você tem que ser paciente, temperante, tranquilo. Então, assim, resolva tudo o que tem para ser resolvido, mas espere um momento neutro, esfrie a cabeça. Coma primeiro, para depois dialogar. Que eu volto a dizer, a fome é uma coisa sinistra. Sinistra. Né? Então, a paciência, que é chamada também de longanimidade, ela é uma qualidade de Deus. Deus foi assim conosco. Olha o que diz aqui Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância para conosco, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Amados, para que eu e você chegássemos aqui hoje, estivéssemos salvos, direcionados no caminho do Evangelho, tendo a vida transformada dia após dia. Não somos perfeitos, mas a gente está aqui hoje, inclusive na igreja, para ir aperfeiçoando a nossa própria existência. Para chegarmos aqui, Deus teve muita paciência comigo e com você. Ele aguardou o tempo de você se arrepender. Imagina se Deus perdesse a paciência no meio do caminho, enquanto você ainda estava no mundo, pintando os sete, pintando os canecos, da pá virada. Aí Deus decidisse, eu não aguento mais. Ele ia te jogar nas mãos do capeta. Mas ele era fiel, ele foi fiel, ele continua sendo fiel. Transferindo isso para nós, nesse atributo divino, se a gente pensar dessa forma, a minha paciência já está extrapolando, mas por fidelidade,
por cuidado, por amor ao marido, à esposa, ao filho, eu vou dar mais um tempo. Eu sei que tem gente que diz, poxa, mas não pode ser frouxo, não pode ser bobo. Por isso que eu digo, seja paciente e depois converse. Seja paciente, esfrie a cabeça e depois dialogue. Depois coloque tudo, sabe, em cima da mesa. Mas faça tudo debaixo de uma atmosfera espiritual. Gálatas 5:22 diz assim, o fruto do Espírito, e é o que tem que reinar na nossa casa, é amor, é alegria, paz, longanimidade. Tem a ver com a paciência, não é? O fruto do Espírito é benignidade, bondade, fidelidade. Então, a paciência, como a longanimidade, é uma qualidade que permite, como a gente já viu, suportar grandes adversidades e provações. Amado, ouça, é isso o que vai manter você confiante em Deus de que uma obra maravilhosa vai se fazer na sua família. Se você se mantiver confiante, com paciência, orando pelo seu marido, orando pela sua esposa, aguardando o tempo certo até mesmo de Deus fazer uma grande obra, você vai ver o resultado disso. Paciência, longanimidade, perdão, ter paz no coração, essas são as atitudes mais nobres que nós podemos ter na nossa vida. A paciência te leva a ser perseverante. Romanos 12:12 diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Se você não tem paciência, você não aguenta ser perseverante. Se você não tem paciência, você perde a esperança. Um grande exemplo que a gente tem na Bíblia Sagrada de alguém que teve que praticar uma paciência enorme e envolvia a questão familiar, envolvia a questão matrimonial. Você sabe, foi o exemplo de Jó. A gente tem no livro de Jó uma longa história, 42 capítulos. Ele sofre, é exortado pelos amigos. Me parece que Jó tinha lá os seus defeitos tal, e ele depois se consertou. Mas ele, mesmo com os defeitos dele, ele sempre foi íntegro a Deus, ele sempre temeu a Deus, sempre ficou do lado do Senhor. Ele não explodiu na hora que mais deveria explodir. Estava doente, sem filhos, sem casa, sem os seus bens, a empresa tinha sido toda consumida, os gados, os bois, tudo, tudo que ele tinha lá para produzir coisas para alguém. Sobrou-lhe a esposa, e você pensa, poxa, nessa hora que alguém com a esposa do lado vence qualquer batalha, né? Perdeu filhos, perdeu casa, perdeu dinheiro, mas se tiver a esposa do lado, se tiver o marido do lado, vence tudo. A mulher dele olhou para ele e disse, por que você não morre? Era a hora de Jó explodir, né? Mas ali esteve ele íntegro, Deus no final das deu tudo em dobro. Mas o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, diz assim, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? Em vez dele estourar, ele foi paciente, ele segurou as pontas, foi até o fim. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amado, você pode passar a tribulação maior da sua vida num dado momento. Se você tiver paciência, você vai ver o bem que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai reverter o quadro. Se você perdeu alguma coisa, Deus poderá te dar em dobro. Se sobrar apenas alguém do teu lado para dizer, ei, é hora de morrer, você ainda vai viver muito feliz do lado da pessoa, porque Jó viveu. Então, pega o exemplo de paciência dele, exercita isso, pratica isso. Porque
A paciência, ela é assim, ela é prática, ela é tolerante. A paciência, ela não é briguenta. Paciência é temperante, é sem aspereza, é sem brutalidade, é sensata, repito, é tolerante. Então, pratique tudo isso, você vai ver o fim que Deus vai lhe dar, porque Deus é cheio de eterna misericórdia, compassivo. Deus vai reverter o quadro da sua história, amado. Seja paciente. Houve um conselho de Paulo para Timóteo, antes de eu ir aqui para os 5 minutos finais, e Paulo disse assim para Timóteo, em 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Está falando do servo do Senhor, está falando do ministro, está falando do crente em geral. Então nós devemos ser assim. Versículo 25 diz: disciplinando com mansidão os que se opõem. Puxa isso para dentro de casa. Às vezes tem um filho que não entra nos eixos, tal. Aí na hora de disciplinar, discipline com mansidão. Nada de raiva, de sangue nos olhos, de gritaria. Porque, vou te dizer uma coisa, a emoção com que a gente fala com as pessoas, às vezes marca muito mais do que as palavras e os conselhos. Então, se você vai com toda a força, toda a ira, sabe, iracundo, cheio de impaciência, você pode falar todos os conselhos certos. A criança, o marido, a esposa, só vão sentir aquele tipo de emoção, não vão nem dar ouvidos. Agora, se você respira fundo, conta até 10 e diz: olha só, a gente tem que conversar agora, chegou o momento. O tom de voz mais baixo, né? E a outra pessoa diz: não, agora chegou o momento. E você ali, claro, contando até 10, toda hora. Porque você vai dizer: sabe aquele assunto de hoje? Sabe aquele assunto de ontem? Sabe o que aconteceu semana passada? Quero lhe dizer isso. Você não pode engrossar a voz, porque senão não vai funcionar. A paciência, ela se adapta até isso. Discipline com mansidão os que se opõem. Olha o versículo 26. Mas também que eles retornem à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Você livra as pessoas de um monte de confusão, de laços do diabo, quando você cumpre com a paciência, disciplina com paciência e tem esse espírito de paz. Mulheres, homens, jovens, todos sofrem com a falta da paciência. Então, o recado de hoje, de certa forma, já está dado. A gente tem que colocar em prática a paciência, porque senão a gente destrói a família, destrói o relacionamento. Mas eu quero terminar dizendo aqui de uma expressão, eu coloquei aqui no quadro, que o que pensamos ou desejamos moldam a nossa existência. As coisas que nós vivemos, tudo isso molda, né, de alguma forma, a nossa existência. Se eu penso em paz, eu serei moldado em relação à paz. Se eu penso em ser paciente, em ter longanimidade e paciência, a minha vida vai sendo lapidada para isso. Agora, se lá dentro da mente eu estou sempre irado, eu estou sempre cheio de pensamento de discórdia, eu estou sempre a um passo de arrumar briga com qualquer um e tal, eu vou me transformar nisso. E tem um preço. O fato de você se descontrolar, de você criar discórdia, de você ficar sempre irado. É preciso que a gente saiba lidar com isso e controle, por exemplo, a ira. O Provérbios 11, 29 diz assim: o que perturba a sua casa, herda o vento. Então é preciso controlar qualquer situação em que eu perturbe, que eu faça mal à minha esposa, ao meu marido.
A louça que não se lavou, a cama que não se arrumou, a comida que não era igual da mamãe. E a pessoa diz: poxa, você não faz uma comida como mamãe fazia. Casasse com a sua mãe. É proibido isso? Não, é proibido. Claro que é proibido. Casasse com a sua mãe. E a gente às vezes perturba a casa, só que depois tem um preço: você vai herdar o vento, né? O dinheiro que não era o bastante, como o papai me dava tudo. Reflita antes de reagir, não seja impulsivo. A gente está lendo Provérbios 11, 29. Agora o 29, 11. O insensato expande toda a sua ira. Agora o sábio, afinal, lhe a reprime. Então, sabe, é melhor você engolir, é melhor você segurar as pontas do que estourar e fazer mal a toda a sua família. Então, amado, controle, administre, saiba lidar com os momentos de ira. Mas eu gostaria de nunca me irar. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Naturalmente que não é uma ordem imperativa. Fique iradinho aí, nervosinho. Não, mas quando você se irar, calma. Não prossiga nesse espírito, não vá nesse ímpeto, não peque, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui tem uma dica, né, prática para as 24 horas do dia, que o dia não termine e você fique lá todo nervoso, agitado. Procure resolver horas depois, cabeça fria. O Tiago 1,20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você às vezes se vinga, bate com a mesma força, paga com a mesma moeda. Sabe o que Deus faz? Deus deixa você. Você fez a tua parte, você já foi lá e gritou também, porque ela gritou. Você tirou, porque ela também tirou. Você não fez, porque ela não fez. E tem sempre essa coisa de chantagem. Se você não me der, eu também não dou. Aí imaginem o que vocês quiserem, né? Mas não me deu, também não dou. E pode ser qualquer coisa relacionada a outra. Mas aí Deus diz assim: você já pagou na mesma moeda, né? Então não produz justiça de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa: se você engole, se você respira fundo e diz: Senhor, cuida daquele homem, daquele coração de pedra, aquele brutamontes, a justiça de Deus funciona. Se você segura as pontas, se você reprime, se você segura, se você engole, mas aí você diz: Senhor, por favor, que ela não compre mais sapatos do que deve comprar no mês inteiro. Não há armários para isso, não há sapateiras para isso. Se você engole, marido, se você fica quietinho, deixa a esposa, sabe, lá, ela sozinha, ela e Deus, justiça vai ser feita. Né? E Efésios 4,32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu vou para a parte final dizendo uma coisa para você: a paciência, ela vai levar a sua família à harmonia. Se deseja isso para a tua casa, se deseja paz no teu lar, a paciência vai conduzir o teu lar à paz. Você não deve ficar guardando iras como uma bomba relógio prestes a explodir, não. Você deve, deixar a coisa passar, relevar. Renove o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus na hora que você estiver irado, faltando com a paciência. Romanos 12:2 diz: não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude a sua maneira de agir. Use da sua própria vida para vencer o mal que às vezes está ali dentro de você. Aí mesmo em Romanos 12:18 diz assim: se possível, eu acredito que é possível, ainda que você comece com 100 metros percorridos, com 1 quilômetro de distância, até você fazer uma maratona inteira, 40 e tantos quilômetros. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos.
Será que dá para não discutir? Será que dá para dar um tempo? Será que dá para contar até 10? Se depender de você, se for possível, amado, faça isso acontecer. Aí o 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, respira, esfria a cabeça, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que diz o texto? Dá-lhe de comer. Por que às vezes a esposa diz assim: não vai ter janta? Putz, grila. Na verdade é assim, o marido e mulher jamais podem se tornar inimigos. Ah, mas ele me fez mal, ele me tirou a mesada, ele não sei o quê. Ele falou que agora eu vou ter que acertar a conta também junto com ele. Ele paga a água, eu pago a luz. Aí não vale, né? Ou vice-versa, a luz está caríssima. Se tornou inimigo, aí a pessoa diz: não vai ter janta, agora ele que põe o prato dele, ele que quiser que se vire. Se o teu inimigo tiver fome, pode ser o marido, dá o jantinha para ele, dá a jantinha para ele. Se tiver sede, eu sei que tem gente que é abusada, né? Às vezes não acostumou isso, não se acostumou desde cedo, e aí casa, né? Aí diz: pega lá meu copo com água, 2 pedrinhas de gelo. Você pode lavar meu prato? Traz aqui a sobremesa. A pessoa não sai da cadeira, não sai do sofá. Não, porque eu trabalho mais, então eu mereço. Tem que ajudar um pouquinho também em casa, né? A esposa, às vezes, que tem filhos, faz de tudo pro filho, arruma a casa toda, aí vai trabalhar fora, tem carga dobrada. O marido diz: você pode colocar aqui a pimenta? Não é capaz de botar o sal, pimenta. Você pode botar um risquinho de ketchup na minha... A mão é assim mesmo, ó. Você pode botar 2 risquinhas de ketchup na minha pizza? Dá aqui na minha boquinha. Vai ser um amor. Porque às vezes a mãe pegou a criança, 14 anos de idade, 15 anos de idade. Vem cá, filhinho, eu vou te botar a roupinha, aí eu vou te abotoar todo. Vem cá, eu vou pentear o teu cabelo. Criança de 14 anos, eu já vi mãe fazendo isso. Vou te pentear o cabelinho. Bota esse garoto com 18 anos no mundo, não sabe fazer nada. Vira canguru. Daí a gente está em plena, né, a geração canguru, a ascendência da geração canguru. Um indivíduo com 30 anos dentro da bolsa da canguru mãe. Trabalha, tem dinheiro, já se formou, né, mas diz: não, é melhor ficar aqui morando com a minha mãe e tal. Se resolve casar, ele entra para um lugar totalmente desconhecido. Parece um campo minado, porque ele encontra coisas que ele nunca viu. Claro, não vou jogar toda a culpa nas mães que mimam seus filhos ou netos, mas às vezes dá essa coincidência. O indivíduo entra no matrimônio, entra no casamento, ele diz: cadê a comidinha aqui? Cadê isso? A esposa já começa a ficar um pouquinho mais firme, né? Ela diz: hoje não tem janta. Aí eu volto. Se o teu inimigo tiver fome. Não, o lance, né? A irmã está falando: dá um lanchinho. O lance é que quando o marido é inimigo, né? Não rola nem lanche, minha amada. Não rola nada. Que ele se vire. Mas se você perdoa, se você faz pela pessoa, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dela, a responsabilidade está sobre ela. E o versículo 21, olha como isso é de dentro de nós mesmos e a partir de nós mesmos. Não te deixes vencer do mal. Não é o diabo, não é o Satanás, não é a perversidade que é nesse mundo, mas vence o mal com o bem. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. Não te deixes vencer do mal,
que está aí, ó, dentro de você, querendo se vingar, querendo deixar para lá, deixa ele solto, não vou fazer mais nada, vou desleixar com tudo. Vence esse mal aí de querer se vingar do marido, de querer se vingar da esposa. Vence o mal com o bem. Se o mal está aqui dentro, o bem também está. Cadê aquele amor do início do relacionamento? Cadê aquela paixão toda? Faz isso florescer. E por favor, não se junte com pessoas que só denigrem, só falam mal ou do seu marido ou da sua esposa, gostam de uma briga. Olha, afaste-se de vizinhas, amigas, ou de colegas de trabalho, ou de amigos que só botam para quebrar, só botam lenha na fogueira. O Provérbios 22, 24 diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Versículo 25, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Alguém te aconselhou, homem, para você botar para quebrar mesmo, ser durão? Esse não é um bom amigo para você ter, não. Alguma amiga disse para você: olha, homem é tudo assim, é tudo ruim, é tudo, sabe, homem não presta. É a pior amiga que você poderia ter. Então eu termino dizendo: você pode contar com o amor de Deus, com o Espírito Santo para lhe auxiliar. Em todas as situações, você deve lançar em Deus as suas questões, as suas dificuldades, a sua própria impaciência. Senhor, me ajude. Na tua oração, seja sincero com Deus, seja sincera com o Senhor. Eu termino com Romanos 15, 5, que diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amado, amada, escolha ser paciente. Jesus vai lhe ajudar a fazer isso. Jesus vai lhe ajudar a colocar isso em prática. Fazendo assim, a gente vai construir uma família forte. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos